Sejam bem-vindos ao Executivos à Conversa, um espaço criado pela Michael Page e pelo Jornal Económico, em que juntamos dois gestores profissionais para debater temas como a liderança, gestão de equipas, cultura de empresa e muitos outros. Segundo o estudo Talent Trends, realizado pela Michael Page, a maioria dos trabalhadores está disponível para mudar de emprego se lhe oferecerem condições melhores. E esta é uma tendência transversal a homens e mulheres de todas as idades e de todos os níveis de carreira. O fator mais valorizado continua a ser o salário, mas não só. O equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho assumiu um peso muito grande desde a pandemia e a tendência veio para ficar. Esta nova conjuntura traz desafios que vamos debater com António Costa, Associate Executive Manager da Michael Page Construction and Property, e Maria do Mar Rosa, administradora da Tecniart com o Pelouro Financeiro e de Recursos Humanos. Olá aos dois, muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. António, uma das conclusões do estudo Talent Trends mostra que há um novo conjunto de pessoas, de talentos, que pensa que, vou citar o estudo, a relva é sempre mais verde do outro lado. Ou seja, é quase a galinha da vizinha é melhor do que a minha. O que é que isto significa nesta nova tendência? Significa que provavelmente estamos perante uma geração, vamos dizer assim, que procura muito mais outras condições que não necessariamente só o salário. Ou seja, a perseguição pela promoção, pelo ambiente de trabalho diferenciado, são fatores hoje em dia em cima da mesa. Portanto, as pessoas não é só uma questão de salário, portanto, retenção, neste caso por salário, mas sim a procura de novas condições que estamos sempre a pensar que está na outra organização. Eu vou mudar de organização. Com a mudança, por si, já consigo uma promoção, eventualmente. Vem obviamente, ao mesmo tempo também um salário, mas se calhar outros fringe benefits, por um lado, e por outro lado a tal questão de outro ambiente cultural. Portanto, há uma insatisfação, por vezes até injustificada, das pessoas que estão 1 ano, 2 anos numa organização e não esperam para perceber o que é que elas lhe têm para dar e acabam por fazer essa transição. É um bocadinho o que isso quer dizer, na verdade. Da sua experiência na Michael Page, tem essa sensação que às vezes esta insatisfação é injustificada? Até dentro de casa temos, não é? Mas sim, basta olharmos para os currículos, não é? Eu vejo todos os dias inúmeros currículos e começo a perceber que começam a aparecer muitos currículos com um ano de passagem, muitas vezes menos, 6 meses de passagem, 1 ano, depois mais 1 ano. Portanto, desde 2020 até 2023, pessoas com 25 anos, 28 anos de idade têm 3, 4 experiências profissionais. E, portanto, o que significa que não se prenderam a coisa rigorosamente nenhuma durante este período. E acontece mais com os mais jovens, na sua percepção? Acontece com os mais jovens. Agora, há aqui uma questão conjuntural, que é a pandemia, não é? A pandemia veio trazer o seguinte: houve aqui um momento de mercado em que o mercado foi efetivamente abaixo, como sabemos, e depois voltou novamente a abrir, voltou novamente a economia a movimentar-se e, portanto, a haver mais oportunidades. Portanto, é natural, o estudo também comprova isso, que há uma movimentação de 60% e muitos % das pessoas pós-Covid, pós-pandemia. E, portanto, é natural que as pessoas, nesta altura, tivessem encontrado novas oportunidades. O que não é tão natural é pessoas que mudaram em 22, por exemplo, nesta fase já estão novamente à procura. E há sempre uma razão qualquer na organização para apontar o dedo. Antigamente as coisas ficavam muito ou não me estou a dar bem com a minha chefia, ou efetivamente o ambiente, eu tenho ideias e a empresa é muito antiga, é muito familiar e não quero ultrapassar determinadas barreiras. Portanto, estas eram as razões com alguma profundidade e que se repetiam mais vezes. Hoje em dia não, hoje em dia é mesmo procuro equilíbrio do ponto de vista de família, vida e trabalho, procuro um salário melhor e procuro sobretudo ser promovido. E muitas vezes não há, portanto, não tem sequer a experiência ainda necessária para ser, mas promovido para quê exatamente? Você se mudar. E depois acontece isto, quer dizer, mudam de organização, mudam para outra empresa, mas continuam a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, a questão de promoção acaba por cair, não é? Porque as empresas não têm para lhes dar, muito menos com determinado anos de experiência. Maria do Mar, que desafio é que esta volatilidade e esta disponibilidade dos trabalhadores para estarem sempre a mudar traz às empresas e, em especial, aos recursos humanos? Bom, os desafios são muitos, não é? Portanto, nós agora deparamos com uma realidade diferente, como o António estava aqui a referir, e que efetivamente, de certa forma, nos preocupa um bocadinho, que é as pessoas não esperam nem 6 meses antes de pensar no seu próximo projeto. Eu acho que o grande desafio é tentar reter as pessoas
e, portanto, e retê-las através do segunda prioridade que as pessoas também referem que têm, que é a progressão na carreira. E eu acho que isso efetivamente é o caminho. Portanto, as pessoas procuram mudar com muita rapidez porque querem um crescimento muito rápido e, portanto, e hoje em dia acredito que nas gerações mais novas, mas não tanto. Portanto, as pessoas já não têm tanta vontade de esperar para ver o que é que vai acontecer, para ver como é que vai correr, e acabam por ter essa necessidade que as coisas sejam mais rápidas. O meu mundo está mais rápido, não é? Portanto, estamos todos a funcionar de forma mais acelerada. E, portanto, as empresas têm que demonstrar isso desde o primeiro dia. Portanto, cabe-nos a nós fazer esse trabalho de, quando acolhemos os talentos, lhes apresentar o que é que nós podemos oferecer enquanto progressão, enquanto caminho a fazer dentro da organização, e apresentar-lhes que as opções também estão cá dentro. Portanto, não precisam de ir procurar fora, se por acaso não se enquadrarem de alguma forma com alguma questão da empresa. A não ser, claro, que seja um erro de casting, mas isso já é outro assunto. Portanto, eu acho que é muito importante haver planos de carreira, haver oportunidades dentro da empresa. Nós, em particular, na Tecniarte, trabalhamos nisso já há bastante anos. Portanto, temos um sistema de avaliação de desempenho, temos planos individuais de desenvolvimento, que isso é fundamental. Portanto, cada pessoa ser vista como um indivíduo com expectativas diferentes, com ambições diferentes, com necessidades diferentes, e nós tentarmos estar próximo das pessoas nesse desenvolvimento, porque se nós também estivermos próximos das pessoas, também conseguimos ouvir e perceber melhor quais é que são efetivamente as suas ambições e expectativas, e tentar chegar o mais próximo possível para que aqueles que são efetivamente os talentos e que nós não queremos perder fiquem connosco. E essa parte da aposta no desenvolvimento das pessoas compensa o fator salário? Hoje em dia eu acho que não compensa, eu acho que é um complemento, porque, e o estudo também mostra isso, também faz ênfase a esse ponto. Portanto, o salário sempre foi um ponto fundamental, né? Portanto, isto não é de agora, sempre foi, né? Portanto, qualquer pessoa quando está a mudar de trabalho, por exemplo, assume sempre que vai com melhores condições salariais. Portanto, quando diz hoje em dia, por causa do aumento do custo de vida, a inflação, etc. Tudo, não é? Portanto, qualquer pessoa quando muda, eu penso que tenta sempre mudar para melhores condições. Mas, efetivamente, há uns anos atrás, se calhar há mais de 10 anos, as empresas muitas vezes não tinham planos de carreira, não davam aos colaboradores essa visão, não é? do caminho que podem fazer dentro da organização, e acabava por não haver qualquer atualização nas condições salariais durante muitos anos. Portanto, hoje em dia isso não é possível. Portanto, nós temos de estar constantemente a rever. Mas como também é que as empresas conseguem? Sendo que mais de 90% do tecido empresarial português é constituído por pequenas e médias empresas. Não é fácil, e digo que isto muda um bocadinho o paradigma das empresas, porque temos de estar constantemente a atualizar-nos. É fundamental também bebermos a informação do mercado. Portanto, percebermos o que é que o mercado está a oferecer e o tipo de condições que não são oferecidas, e os estudos também de benchmarking, etc., são fundamentais nesse sentido. E tem estes 3 anos, atenção, estes 3 anos desde a pandemia são 3 anos extremamente atípicos, não é? Eu não tenho dúvida que a tendência vai se manter no sentido das pessoas estarem mais permeáveis a mudar mais rapidamente. O tal job hopping parece-me que vai continuar. Mas o aumento das condições, dos custos, etc., a uma certa altura, a economia vai ter que encontrar o equilíbrio, não é? Portanto, as empresas estão a ir buscar aos clientes esse aumento, naturalmente vai entrar novamente no mercado, portanto, isto a uma certa altura é a oferta e a procura, portanto, a economia vai encontrar o seu novo equilíbrio. Está sempre à procura do equilíbrio, mas vem uma pandemia, vem uma guerra Rússia-Ucrânia, agora o conflito em Israel, e o equilíbrio torna-se mais difícil. Mais difícil de encontrar. Sim. António, olhando aqui um pouco para o setor da construção, ao qual estão os dois ligados, na sua opinião, a crise na habitação de que tanto se fala, com as rendas muito elevadas ou rendas mais especulativas, o crédito à habitação em máximos,
poderá estar relacionada com uma eventual crise também no setor da construção civil? A verdade é que não há crise no setor da construção civil nesta fase. São temas diferentes. Do ponto de vista de construção, neste momento não há crise. Aliás, existe uma escassez de mão de obra como nunca se assistiu em construção civil, exatamente por estar a existir muita construção. E, portanto, continua a haver licenciamentos a saírem e, portanto, não há crise. Portanto, eu trabalho dois setores, convém frisar isto, construção e imobiliário, que estão, obviamente, intimamente ligados. E, do ponto de vista de promoção imobiliária também, continua a haver muitos projetos a saírem. Continua a haver empresas internacionais a entrar em Portugal para investir. Portanto, e, como tal, os projetos de construção continuam a existir, efetivamente. Portanto, esse é outro tema que não me parece que realmente venha a ser afetado. Além do mais, muito do que é construído nesta fase em Portugal é, sobretudo, direcionado a segmentos mais elevados. É tudo mais high standard. Ou então hotelaria. Portanto, muita construção orientada a turismo, ou então, efetivamente, à classe alta, média alta. E, portanto... Então há falta de oferta para a classe média-baixa, ou classe média. A oferta existe, na verdade, ela já existe nesta fase. Se calhar por aí não era necessário construir muito mais. Aí sim temos o tal problema já mais económico, do ponto de vista de as rendas estarem elevadas, as pessoas terem dificuldade, etc. Esta conjuntura é interessante porque faz também com que os jovens pensem assim, não é? Eu ganho 1.100 euros brutos e tenho que mudar rapidamente para ganhar 1.250 porque a minha casa aumentou mais 150. E, portanto, tal falávamos há pouco, não é? Tem esta volta das guerras, etc. Mas é exatamente isto, ou seja, esta insatisfação que vemos nos jovens é muito também por conta da própria sociedade, daquilo que estamos a viver neste momento. A habitação é um problema. E alguém que ganha 1.000 euros brutos dificilmente consegue pagar uma casa sozinho. Claramente, hoje em dia é quase impossível, como sabemos. Mas pronto, mas isto para dizer, não existe claramente um problema neste momento do ponto de vista de setor na construção. Existe problemas dentro da construção, nomeadamente relacionados com a escassez da mão de obra. E o mesmo se passa também, na verdade, no imobiliário. Mas queria pegar aqui só no tema, dar aqui continuidade a uma coisa que a Maria do Mar disse e que me parece interessante. E porque é uma preocupação também para não vai mudar efetivamente, as pessoas mudam por causa dos salários e as empresas têm um problema, para além do outro, que não há mão de obra, tem mais um problema, que é a questão da retenção. E porquê? Imaginar que a Tecniarte dedicou um determinado contrato onde tem uma mão de obra absolutamente especificada, o número de trabalhadores, porque é feito, o planeamento do cronograma de trabalhos, e, portanto, sabe quantos quadros é que tem que alocar àquela obra e definiu um orçamento para isso mesmo. A partir do momento em que, portanto, vamos imaginar um diretor de obra, que é o engenheiro civil que vai gerir a obra, com um valor de 45.000 ano. De repente vai ao mercado para tentar buscar este diretor de obra com 45.000 ano e não consegue. Ele neste momento já ganha 50. Quando vai a fazer a oferta dos 50, o que é que acontece? A empresa onde este diretor de obra está a trabalhar vai oferecer pelo menos também os 50. Porquê? Porque fica muito mais difícil, é muito mais difícil formar novamente aquele diretor de obra do que lhe dar mais 5.000. E, portanto, a Tecniarte continua com o problema para resolver. E agora já tem que oferecer 55 a outro qualquer. Portanto, e isto é um problema depois do ponto de vista de orçamentos também, que se faz, obviamente, como dizia bem, refletir nos projetos e no valor dos projetos no final, e, portanto, por isso é que depois do outro lado, do tal lado da promoção imobiliária, eles vêm dizer que o projeto custava X no início e agora custa X mais Y. Maria do Mar, praticamente para terminar, trabalhar numa empresa muito conhecida, com nome no mercado, também perdeu relevância. Isto coloca as pequenas empresas, as startups e as pequenas PMEs a competir com grandes empresas. Sente que o nome, por exemplo, da sua empresa perdeu importância para alguns colaboradores? Já não é assim tão relevante? Eu penso que a reputação de uma empresa, a forma como a empresa comunica, tanto internamente como externamente, vai sempre ser relevante. E ainda por cima, hoje em dia, que temos acesso a tanta informação, portanto, acho que qualquer pessoa que vai a uma entrevista de emprego, antes de ir à entrevista, vai ver nas redes sociais, no site, etc., vai falar com os colegas, saber informações sobre a empresa. Portanto, eu acho que a reputação da empresa não deixou de ser relevante. Eu acho é que outros fatores ganharam mais relevância, e um deles que também é bastante frisado é a flexibilidade. E acho que as empresas mais pequenas muitas vezes conseguem ser mais flexíveis. Isto porque uma empresa que não tem uma estrutura tão pesada acaba por haver uma relação mais próxima com as FIAs, dos colaboradores com as FIAs.
acaba por haver oportunidades também de crescimento mais rápidas, não é? Porque numa empresa com uma estrutura muito grande, normalmente existem uns timings, né? Fica um ano nesta posição, depois passa para aquela, etc. Uma empresa mais pequena, muitas vezes é preciso fazer aquela obra e aquela pessoa mesmo não tenha muita experiência vai ter que ir agarrar a obra. E acabam por surgir essas oportunidades e acaba por haver um crescimento mais acelerado. E hoje em dia os colaboradores estão a valorizar isso muito. Portanto, eu acho que as empresas, o nome das empresas e a forma como elas estão no mercado não deixou de ser relevante. E essa dificuldade em dar flexibilidade numa empresa grande é, de facto, por causa de haver uma estrutura grande ou também alguns CEOs, algumas pessoas em cargos de direção têm dificuldade em aceitar esta flexibilidade? Eu acho que, de uma forma transversal, independentemente da dimensão das empresas, as direções ou a gestão muitas vezes não estava preparada para esta nova realidade, não é? Nós todos fomos apanhados aqui um bocadinho de surpresa com a pandemia e com a mudança um bocadinho da forma de trabalhar e, portanto, eu acho que todos precisamos do nosso tempo para fazer essa adaptação. Agora, acredito que uma empresa mais pequena, se calhar é mais rápido se fazer uma mudança de cultura de uma forma mais genérica na empresa do que numa empresa com uma estrutura muito grande. Pronto, portanto, aí acho que sim, que pode haver uma vantagem competitiva para estruturas mais pequenas, sim. Muito obrigada aos dois. Contamos consigo para o próximo Executivos à Conversa, um espaço promovido pela Michael Page e pelo Jornal Económico, onde repensamos o mundo do trabalho.